Teu poder é luz que vence as agonias. Sou vaso em tuas mãos, pronto pra agir. Usa-me, Senhor, até o fim. O que precisamos saber sobre entrega, sobre conversão? É o assunto de hoje. Nós trataremos aqui no ImpactaCast, programa Impactar Vidas, juntos com você, levando a palavra de Deus. Nas ruas escuras, nas praças... Mais um dia, paz do Senhor, Moisés. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui hoje nesse formato novo do programa e fazendo falar desse tema tão importante e tão relevante que é a conversão, a nossa transformação causada pela graça de Jesus em nossas vidas. Certamente será um tempo muito proveitoso no dia de hoje. Com certeza, né? Como pode uma palavra, um livro causar tanta transformação no homem e na mulher? E é sobre o que nós vamos falar hoje. A maravilhosa palavra de Deus, a graça que nos alcançou e que nos ajuda a todos os dias seguir em frente. Quero impactar essa geração. No Impactar Vidas. Informação, oração, a palavra de Deus e músicas que vão abençoar a sua vida. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos aqui iniciar, né? Moisés já pode ler o primeiro versículo aí para nós falar um pouquinho a respeito desse assunto. Sim, é um assunto muito importante. A gente falar sobre a conversão é algo que cai na rotina do cristão. Ele já fica acostumado ali, que ele ouviu a mensagem do evangelho, teve aquele impacto inicial, mas ele acaba deixando tudo cair na rotina. A gente não pode deixar isso acontecer. Devemos sempre nos lembrar da grandiosidade da salvação de Deus em nossas vidas. Abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. É uma carta bem curta, ela tem apenas 4 capítulos, nos versículos 23 e 24. 23 e 24, assim diz a palavra do Senhor. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. É muito profundo esse versículo, porque mostra como a gente faz as coisas para Deus. Em última, a gente acha que ele está fazendo algo no trabalho que dão para a gente, para o chefe, ou algo dentro de casa que alguém pede para a esposa, para o esposo, para o pai, para a mãe. Mas o texto mostra que tudo que a gente faz, ele é bem claro. Versículo 23, tudo quando fizerdes, tudo. Não é só o que eu faço na igreja. A gente tem aquela mentalidade que é só o que eu faço na igreja ali, que é para Deus. Mas tudo que eu fizer, tem que fazer de todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Então, se eu estou fazendo algo de qualquer jeito, meu chefe me pediu isso aqui no trabalho de qualquer jeito, mas vou fazer meia boca. Mas eu estou fazendo para Deus. Eu vou fazer para Deus de qualquer jeito. Isso é um negócio interessante. É interessante, né, Moisés, também, e a gente faz um link aqui, uma conexão com esse assunto que a gente está falando, porque a entrega a Deus, nós só vamos, eu acredito pelo menos, você também já pode, se quiser deixar algo no comentário aí, mas eu acredito que a gente só vai fazer por excelência a Deus ou se focar nessas coisas do alto quando a gente verdadeiramente se entrega a Cristo, quando verdadeiramente essa palavra pela qual nós estamos pregando aqui para você, ela entra no nosso coração e gera transformação. Porque hoje a gente tem visto uma realidade tão assim, onde as pessoas estão movidas pelo ganhar, pelo correr atrás do tempo, tudo tão corrido, tudo tão acelerado, que as pessoas elas têm se atentado para as coisas deste mundo, para as coisas da terra. E nós que acreditamos que um dia Jesus virá buscar a sua igreja, nós entendemos que o que está nessa terra, não que isso seja ruim, não. Todos nós precisamos sonhar, almejar uma família, ter uma condição boa. Isso não é pecado, não quer dizer que seja pecado errado, não. Mas o nosso foco, nosso coração, né, Moisés, ele precisa estar nas coisas do alto, precisa estar em Cristo, porque só assim nós vamos conseguir entender que Jesus, ele veio a esse mundo, morreu, se entregou na cruz do Calvário por nós, por mim, por Moisés, por nós que estamos aqui, por você também. E em troco disso, nós entendemos assim que somos eternos devedores a Cristo. Nós precisamos de fato fazer tudo que estiver ao nosso alcance para Ele, para a glória dEle. E não deixar que este mundo venha nos influenciar. Eu vou fazer para mim, eu vou fazer para os meus. Não, mas que venhamos a fazer para Cristo Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. Nós precisamos ter foco nisso, né, Moisés? Com certeza. A partir do momento que eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu tenho que entender que agora nós vivemos uma vida diferente, uma vida de santidade. Quando
É o texto de Levítico 19, que eu estava lendo com a minha noiva recentemente, e ele fala justamente sobre isso, de que Deus dá uma ordem, sede santo, assim como eu sou santo. Então, a partir do momento que a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente tem essa ordem da santidade. E a santidade é expressa em quê? Em atitude. Levítico 19 vai dizer um monte de coisa que você deve e que você não deve fazer. Então, quando a gente olha esse texto aqui como de Colossenses, que fala que tudo que a gente faz agora é para Deus, isso dá uma dimensão muito grande da vida cristã. A conversão, por mais que ela acontece às vezes no ambiente da igreja ou no ambiente de culto, ela vai se estender para todas as áreas da nossa vida. Então, existe aquela ideia do gato que tem 7 vidas, que a pessoa tem cada vida num lugar, ela tem na igreja ela é de um jeito, no trabalho é de um jeito, em casa é outra coisa, mas no cristão ele não é assim. Tudo gira em torno da pessoa de Cristo. Então tudo que a gente faz, como eu falei, seja no trabalho, seja na família, tudo isso gira em torno de Jesus, porque a partir do momento que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos essa vida transformada que é evidenciada nas nossas atitudes, que é evidenciada no nosso dia a dia. E isso é evidenciado através de atitudes práticas. E isso muda muita coisa na nossa vida. Quando a gente tem essa ideia de que estamos fazendo para Deus, é tudo muito diferente. É claro que isso aqui é muito difícil, é muito fácil a gente falar que estamos fazendo para Deus. Mas sempre quando alguém deixa de dar um elogio pra gente, ou alguém é ingrato com a gente, que é muito comum no ambiente eclesiástico, você fazer uma coisa e as pessoas simplesmente responderem mal, responderem com grosseria. Quando você entende que é para Deus que você está fazendo, é algo completamente diferente, que é difícil para cada um de nós, mas algo que a gente não pode perder de vista. Até porque, né, Moisés, Deus, como tu falaste aí, ele não vê como o homem vê, né? Às vezes nós estamos vendo tantas pessoas falando como se fosse assim, eu estou fazendo para Deus, eu estou agindo por meio da obra de Deus, mas muitas das vezes é meramente por ego, né? Por querer aparecer, por desejar aparecer, mas Deus que conhece o coração sabe que é por meio da entrega que você teve, da conversão, dessa conversão verdadeira de entrega a Deus, que você está fazendo para a glória dele. Então por isso que eu digo a você, não importa o quão as pessoas às vezes vão te julgar, o que importa é que você precisa se entregar a Cristo e ter esse pensamento. Não deixar de viver as coisas daqui da terra, porque nós continuamos vivendo na terra, nós continuamos vivendo nesse tempo, que inclusive é um tempo muito difícil, é um tempo complicado. Então nós estamos aqui, porém nós temos que nos focar nas coisas que são do alto, entendendo que a nossa recompensa está no céu e entendendo que tudo que nós estamos fazendo, seja para no âmbito espiritual ou seja também no meio secular, tudo é para a glória de Deus. Porque vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, eu sou crente, sou cristão, eu ouço a palavra de Deus, vou na igreja, frequento o ambiente da igreja e ali com os meus irmãos eu estou tranquilo, abençoado, dou glória a Deus, levanto as mãos, aceito a Cristo, é uma bênção, o Marcelo é uma bênção. Aí eu saio da igreja e eu vou pro mundo. Aí lá na minha casa eu me dou mal com meu vizinho, lá na minha casa eu trato mal a minha esposa, lá no mercadinho, no comércio local eu não pago as minhas contas. Então, o que acontece? Você não está fazendo para a glória de Deus, porque que testemunho você está dando? Sendo uma pessoa mal, uma pessoa que não paga a conta. Então tudo tem que ser para a glória de Deus no âmbito espiritual, onde a gente trabalha para Cristo, mas também no âmbito social, na convivência com os nossos que estão à nossa volta. Então é muito importante ter uma conversão, né, Moisés, verdadeira, onde para Cristo, na obra de Deus e também no âmbito social nós precisamos viver em conjunto, em unidade uns com os outros. Quando Jesus nos salva, ele salva em todas as áreas da nossa vida. Tem aquele texto de Deuteronômio 6, trabalha isso bem, né? Para amar o Senhor com todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Não vou entrar muito no mérito ali das palavras utilizadas, mas ali a ideia é que a soberania de Deus se estende para todas as áreas da nossa vida. E a gente entender que tudo é para a glória dele. Nós não somos os protagonistas da nossa história. Até o tema da pregação que eu fiz no domingo passado. E tem um livro que trabalha isso muito bem, que foi lançado recentemente, que é o Como Ser um Cristão Inútil. Sei que é um nome bem curioso, mas ele trabalha justamente a parábola de Lucas, capítulo 17, onde trabalha essa ideia do servo inútil. Embora inútil é um termo que na língua portuguesa tem uma ideia muito pejorativa, muito negativa, só que no contexto da parábola, o servo inútil é aquele servo que serve ao seu senhor
o alegra, satisfaz o seu senhor, e com isso esse servo já está satisfeito. Ele não busca glória para si, ele não busca que ele apareça, ele busca a alegria do seu senhor. E é isso que o cristão faz. O cristão, ele glorifica o nome de Cristo. É isso que nós devemos fazer. O livro trabalha isso com maestria, mostrando pra gente que nós não somos o protagonista. Uma essência básica que você tem que entender da conversão, focando na questão do tema hoje, é justamente essa ideia de que nós não somos o protagonista desse processo. E isso é antinatural, porque tudo que a gente faz fora cristianismo, tirando essa ideia da fé, pensando no ser humano que não conhece a Deus, no ser humano secular, tudo que ele faz, ele acha que o mérito é dele. A gente acha, a pessoa passou num concurso muito difícil, ela vai dizer, eu sou muito inteligente. O camarada atingiu uma coisa muito, muito difícil e falou, eu sou uma pessoa muito forte. O fisiculturista lá que treinou muito, fez um trabalho brabo, assim, muito complicado, ele ficou com um corpo muito grande, ele vai dizer, eu estou com isso porque eu treinei muito, eu me esforcei muito. Traz o mérito pra si, né, Moisés? Exatamente, só que o cristianismo não é assim. O cristianismo, o mérito é de Cristo. E isso é antinatural, é por isso que é tão difícil a gente entender a fé cristã. A gente não tem como entender ela pelo meio natural. Por isso que essa ação do Espírito Santo é fundamental. Se a gente não tiver essa atuação do Espírito Santo, a pessoa não vai conseguir. Ela pode ser brilhante, ela pode ter um doutorado, vários doutorados, ser uma pessoa que fala várias línguas, mas se ela não tiver esse entendimento que só o Espírito Santo dá, ela não vai conseguir entender. Amém. Quero trazer aqui para os nossos telespectadores, né? Você que está pela RW Palma, nós estamos modificando um pouquinho o modelo do nosso programa, né? Porque a gente vai sair os programas lá no nosso canal no YouTube, Projeto Impactar Vidas. Todos os domingos você pode acompanhar esse conteúdo. E a gente vai começar a trazer um pouco diferente aqui, matérias, reflexões. Você pode ver lá, você que está pela rádio, não consegue ver o vídeo, os irmãos que estão aqui pelo vídeo vão ver. Eu quero trazer um testemunho de um irmão aqui. A gente sabe que o nosso público gosta muito de ver testemunhos, né? Que diz assim, homem vive milagre e entrega a sua vida a Jesus. Que foi uma notícia que saiu aí da igreja lá na região sul do Brasil, lá no Paraná. Aonde vai dizer aqui, ó, os missionários trabalham com várias famílias. Com a do seu Lázaro, 65 anos, Lázaro sempre frequentou a igreja com sua esposa, irmã Neide, mas não havia ainda tomado suas decisões por Cristo. Por diversas vezes, o casal missionário realizou cultos no lar dessa família e sempre eram recebidos muito bem. Lázaro sempre dizia aos missionários, a minha hora vai chegar. E Alexandre replicava que o missionário, de forma humorada, que não seja muito tarde. Sua esposa Neide nunca deixou de orar por ele. Veja, meus irmãos, o poder da persistência e da oração. Certo dia, trabalhando com seu caminhão, Senhor Lázaro sofreu um grave acidente. Suas pernas ficaram presas nas ferragens e feridas expostas. Sofreu hemorragia e quase sem forças pensou de fato sua hora havia chegado. Então ele não contou que imediatamente enquanto via o sangue escorrer pelas suas feridas, né, fez uma oração enquanto ainda podia, pois seus sentidos estavam se esvaindo. Senhor, me dê outra chance, eu vou segui-lo e me batizarei para melhor te servir. É o testemunho aqui desse irmão Lázaro, e você que está no vídeo está vendo. Então veja, meus irmãos, que para muitos, né, às vezes precisa acontecer uma ocasião, um momento, onde a pessoa aqui, no caso desse irmão Lázaro, ele conhecia a palavra. A sua esposa falava certamente de Deus para ele e ele conhecia, mas precisou de uma ocasião. O que a gente quer trazer para você aqui? Não espere a ocasião chegar. Muitas das vezes a ocasião mal. Porque a muitos é natural, né, Moisés? Aceitar Cristo de maneira fácil. Mas para muitos precisa chegar uma ocasião como chegou a dele. E graças a Deus que ele pôde aqui ter essa oportunidade, né? Ainda quem sabe se não estava preparado, né, para ele partir, vamos dizer assim, para o outro plano, né? Mas Deus ainda proporcionou esse momento a ele de aceitar, de acreditar e de fazer essa oração verdadeira. É aquele texto Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, ele usa muitas situações para nos achegar à sua presença. É claro que é interessante que a gente procure ouvir a voz de Deus de uma forma que não vem às vezes algumas situações muito extraordinárias, mas é um testemunho com certeza. Tem muitos outros testemunhos também parecidos, de muitas pessoas que Deus às vezes usa uma situação difícil para que a pessoa se atente ali
que ela precisa realmente buscar a Deus. Mas que possamos ir sempre quando Ele já chama pela primeira vez, né? Mas, obviamente, é sempre motivo de glorificar a Deus e ver sobre, principalmente, uma coisa que me chamou a atenção é a insistência na oração. Hoje a gente insiste com muita coisa. Se uma pessoa vai fazer uma prova de concurso, ela estuda várias vezes. Se ela vai fazer uma outra coisa, ela vai tentar se esforçar várias vezes. Mas quando se fala de oração, muitas vezes você desiste muito rapidamente. E a Bíblia, ela sempre insiste, sempre fala pra gente para insistir na oração. Tem a parábola do juiz Inico, lá de Lucas, que mostra bem isso. A viúva que não parava de falar e o juiz não aguentou. Falou, meu Deus, resolve a causa dessa mulher, que eu não aguento essa mulher me perturbando. E aí o grego tem uma brincadeira ali, que o termo grego utilizado, a tradução em português fala que ele está molestando ela, mas o termo grego é outra parada, porque a gente não tem uma equivalência 100% fiel ali. Mas a ideia é de que ela está quase indo lá, dando um soco na cara dele. Essa é a ideia, tamanha perturbação que a mulher tá perturbando ali o juiz. Então é muito interessante o que Jesus está falando ali, sobre a insistência da gente orar, da gente não desistir. Deus, ele não é que ele não está ouvindo a gente, ele tá. A oração, ela não muda só a circunstância, ela muda aquele que pede. Quando a gente vai pedindo a Deus, a gente vai sendo moldado por ele também. Então Deus usa às vezes esse processo que demora para a oração ser atendida, para a gente ser moldado, para a gente ter uma transformação no nosso caráter, desenvolver a nossa paciência e várias outras coisas que são feitas. Então, que a gente nunca venha desanimar na oração. Amém, glórias a Deus. Agora então nós vamos ler aqui os recados aqui. A Raquel Toniasso, para quem não conhece, né, é a noiva do Moisés. Minha noiva. É a minha irmã, né, trabalha aqui nos trabalhos técnicos e ela vai estar fazendo leitura aí dos recadinhos que chegam aqui pra gente pelo WhatsApp. Se você não tem o nosso número aí, vai ver o nosso vídeo aí no YouTube e quer adicionar aí pra mandar o seu recado, é o 559-9624-7578. 559-9624-7578. A paz do Senhor, Raquel. Paz do Senhor a todos os ouvintes que estão aí na escuta desse programa. Vou estar lendo aqui então alguns recadinhos que chegaram para nós. A irmã Janete, que também faz parte do projeto, escreveu assim: na escuta desse programa que é uma bênção. É lindo, um culto em nosso lar. Jesus abençoe grandemente a todos os ouvintes. Também o Samuel mandou aqui recadinho, né, que tá na escuta. Irmã Margarete também colocou aqui: a paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje quero homenagear o meu irmão João Volney pela passagem do seu aniversário. Que Deus abençoe sempre em todos os seus caminhos. Um abraço de toda a família. Então vai também nosso abraço, né, pro irmão João Volney. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço do Projeto Impactar. Amém, graças a Deus. Obrigado, Raquel. Aí todos que participam com a gente, a irmã Margarete sempre aí firmada, vamos dizer assim, sempre ligadinha aí com a gente aqui pelo programa ImpactarCast. E também a irmã Janete, o Samuel, que hoje não pôde participar. O Samuel estará aqui conosco nos próximos, né? Pra gente fazer esse bate-papo, essa conversa legal aqui, descontraída, mas ao mesmo tempo importante, né, Moisés? Aonde a gente traz a realidade do nosso dia, do tempo, vamos dizer assim, do hoje, né? Do que está acontecendo no mundo e anexando isso com a palavra. Como nós podemos nos comportar nesse mundo de hoje. Como nós podemos verdadeiramente nos entregar a Cristo. O que nós precisamos saber sobre entrega, sobre consagração, sobre conversão e como nós vamos colocar isso em prática. Porque não adianta só você saber o que significa conversão, o que significa entrega. Nós precisamos saber, né, Moisés, nos comportar nesse mundo. É muito mais do que ter o conhecimento, é saber aplicar o conhecimento. Ontem estava fazendo uma live sobre Provérbios e Eclesiastes e a gente comentou um pouco sobre isso. Você tem que saber aplicar o conhecimento. Envolve a questão da salvação, né? A gente vê muita gente muito inteligente hoje, muitos títulos, muito conhecimento, mas é quando você pergunta para aplicar isso na prática, às vezes a pessoa tem uma dificuldade. Eu até dei um exemplo do personal trainer que vai te dizer todos os treinos que tem que fazer para ficar muito forte, mas ele tá fora de forma. Então, não adianta. Não adianta, porque ele tem o conhecimento, mas ele não aplica nem nele mesmo. Então a Bíblia é a mesma coisa. Não adianta você É a mesma saber. coisa, né? Eu estar sentado no sofá lá, eu quero ficar sarado, eu quero ficar com uma boa saúde. Vamos lá, eu vou imaginar que eu tô na academia. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Você vai imaginar, você pode ver vários vídeos sobre treinos, sobre dietas também. Você pode ser o rei da dieta, mas não fazer uma. Então é a mesma coisa na Bíblia. A gente precisa... Eu sei que Jesus pode me salvar, que Ele vai transformar a minha vida, que eu tenho que me entregar a Ele, que tudo que eu faço é como se eu estivesse fazendo pra Ele.
e posso não estar fazendo nada disso. E posso estar só com o conhecimento ali, mas não estar aplicado na minha vida. Então, um ponto importante que nós precisamos nos lembrar sempre sobre a conversão é que o conhecimento ele tem que ser aplicado. O conhecimento ele tem que ser colocado em prática. A gente não pode simplesmente deixar esse conhecimento só no campo das ideias. E aí eu queria ler mais um texto aqui com vocês. Tito capítulo 2, versículo 14, carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, Jesus se entrega por nós com um propósito. Tudo na vida cristã tem um propósito. Algumas coisas a gente não consegue entender tão bem o propósito. Às vezes enfrentamos situações difíceis que não conseguimos entender. Mas sabemos, como eu já disse anteriormente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. E aqui deixa muito claro que Jesus se entrega para nos remir de toda a maldade. Ele se entrega para nos purificar, para nos transformar, para que nós sejamos propriedade sua, Amém. dedicado a boas obras. O cristão, ele é dedicado a boas obras. Então, outro aspecto também importante da conversão é entender que ela é expressa na prática. A gente acabou de falar de aplicação de conhecimento aqui. Então não adianta a pessoa estar passando fome, eu só oro por ela. Né? Tem que ajudar ela com alguma coisa. Não faz muito sentido. Vou orar para Deus tirar a fome dele. Tá lá em Tiago também, né? Exatamente. Que a fé sem obras é vã, né? E nós precisamos aí ter essa prática da fé. Amém, graças a Deus. Veja só esse testemunho impressionante, né? E aqui uma prova de que a palavra de Deus, ela não só traz liberdade de conhecimento, de entendimento, mas sim por meio desse projeto aqui, que é um projeto da Tia Jo. Se você inclusive quiser ajudar, pode ir lá nas redes sociais dela ou colocar aqui, eu quero também, né, que a gente sabe que a unidade da igreja é algo extraordinário. Até que todos saibam, um projeto lindo da Tia Jo, muito grandioso, que faz missão não só na África, em vários lugares no mundo. Então é maravilhoso, né, Moisés, ver o que a palavra de Deus faz quando ela chega num lugar. Com certeza, o cristianismo ele não fica só restrito, como a gente falou, ao campo das ideias. Ele vai trazer uma transformação prática na vida das pessoas. Isso não acontece só nesses casos das missões. A gente vê ao longo da história da igreja o cristianismo moldando muitos locais, principalmente na época da Reforma Protestante. Muitos locais ali onde chegou o cristianismo protestante, aquela comunidade ela se transformou verdadeiramente. Porque o cristianismo ele traz essa mudança de vida e obviamente a gente vê isso na prática. A pessoa que agora segue a Jesus e ama o próximo e se importa pelo próximo, ela vai querer ajudar o próximo. E toda aquela comunidade vai crescendo assim com isso. Então a gente vê como é importante o trabalho associado à obra de Deus no campo missionário, mas não só no campo missionário. Às vezes a gente vê a realidade do campo missionário como uma realidade muito distante da nossa, mas dentro da nossa própria comunidade, dentro da nossa própria casa, né, a ação do cristianismo ali ela já é bastante transformadora. E a gente sempre tem que também pensar nisso. E se a gente não puder ir, né, Moisés, a gente tem que entender que nós precisamos fazer missão sim, seja aqui falando a palavra de Deus, que tem muito alcance na internet, seja contribuindo, como você viu o pedido ali. O objetivo aqui não é pedir dinheiro para a igreja, é para a obra do Senhor. Nós não estamos aqui para isso, nós viemos aqui te mostrar o que é a obra missionária. Escravos, meus irmãos, pleno século XXI, uma família escrava por causa de dívida. Mas onde chega o evangelho, existe essa unidade, essa transformação. Então nós estamos aqui para te dizer, faça a missão, abra sua boca, fale de Cristo, mas primeiro entenda o que você precisa saber a respeito de conversão, de entrega, porque não tem como nós fazer assim. Eu sempre falo isso, primeiro Deus tem que fazer em nós, para depois fazer por meio de nós. Então é o que você precisa entender, conversão, entrega é verdadeira. Não é fácil, de verdade, não é fácil ser um cristão verdadeiro e dar um bom testemunho, mas por meio de Cristo Jesus nós conhecemos a palavra e nos moldamos, nos transformamos e fazemos também missão. Quero mandar um abraço aqui para minha sogra também, Gabriel que estão na escuta. Mais uma vez eu digo para você que está pelo YouTube, se quiser participar aqui do nosso programa, 559-9624-7578.
Então, agora nós vamos estar encerrando. Eu te espero em uma nova oportunidade pelo YouTube. Segue a gente lá nas redes sociais, pelo número que eu já falei, pelo Instagram, TikTok, e aqui se inscreve no canal se você não é inscrito. Isso aí, né, Moisés? Isso aí, Deus abençoe. O livro que eu citei anteriormente, a gente vai deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse. Com certeza.